Eu vou dizer aqui o porquê que muitas pessoas elas desistem dos seus negócios, desistem de empreender, desistem de investir, de ter o seu próprio negócio. O mais importante quando a gente vai investir ou empreender, a gente precisa entender que existirão riscos. E a chave para o sucesso é o preenchimento de virtudes. Quando a gente busca o crescimento, nós precisamos ter ou ser ambicioso. E a ambição é um querer incessante. É um querer que não cessa. E é natural que quando a gente coloca ambição no nosso negócio, com o decorrer do tempo, não vendo resultados imediatos, e é natural que no início de um negócio a gente não tenha resultados, o desânimo acontece pelo não alcance. Então a ambição é uma virtude e a gente precisa então de uma outra virtude, que é a perseverança. E eu posso também aqui acrescentar resiliência. A perseverança é a não desistência do seu propósito. Então, se você entra num negócio para obter sucesso, no início você vai passar por dificuldade. Mas a perseverança é a virtude que vai sustentar. Então percebam, a chave para o sucesso em qualquer negócio é a prosperidade. Porque a prosperidade é quando nós nos preenchemos de virtudes. E aqui eu citei duas, a ambição e a perseverança. Essas duas precisam ser ativadas. Ambição, como eu falei, o querer incessante, o querer, o desejo, a intenção de obter sucesso, aquele querer que não acaba, que a gente precisa dia após dia cultivar, dia após dia manter, e aí a gente precisa da perseverança, que é a virtude que impede a desistência, porque a desistência ela vai bater o tempo todo na nossa porta e a maioria das pessoas elas desistem. Então ela rompe com a ambição, desiste e o negócio encerra. Aí as pessoas retrocedem para o estágio anterior. No caso, se a pessoa era um funcionário e resolveu empreender, ela volta a ser funcionário e larga o seu próprio negócio. Então, empreender, investir, ter o seu próprio negócio, que envolve correr riscos, é uma ação sobrenatural. É praticamente impossível, vai além do possível. O possível é aquilo que nós fazemos. Então, quando você vai para uma área diferente ou quando você resolve mudar na sua vida, é um desafio. E um desafio foge da naturalidade. A gente precisa entender que nós, seres humanos, nós temos o nosso cérebro, que ele vai fazer de tudo para nos manter numa zona de conforto. A nossa programação, nós agimos com base numa programação que fora criada no início da nossa vida. Nos 7 primeiros anos, nós formamos a nossa personalidade, instalamos uma programação e nós agimos de acordo com essa programação. E o cérebro, ele vai fazer de tudo para te manter nessa programação. Então, se você, no início da sua vida, você foi educado de forma a ser uma pessoa que não encara desafios, que não consegue manter o equilíbrio em situações difíceis, essa foi uma programação instalada. Então, você vai empreender, você vai passar por dificuldade. Então, precisa se reprogramar. A reprogramação envolve mudança, e a mudança vai requerer energia. E o nosso cérebro, ele evita o gasto de energia. O cérebro, então, ele vai fazer de tudo para nos manter numa zona de conforto, numa programação já existente, fazendo sempre mais do mesmo. Então, a mudança, o empreender, o desafio, ele envolve uma ação sobrenatural. Sobre o natural.
O natural é a mente. Por isso que eu digo que empreender envolve um despertar espiritual. E eu digo empreender e ter sucesso no empreendedorismo. Você vai precisar nascer para uma vida espiritual, porque você vai precisar sempre encarar desafios e se manter equilibrado nos desafios. E para isso, o revestimento de prosperidade, que é o acúmulo de virtudes, e eu venho sempre batendo nessa tecla. Eu venho estudando muito as 10 virtudes, que são os 10 pilares do sucesso, da prosperidade, que eu extraí a partir das bem-aventuranças de Jesus, que consiste nessas 10: ambição, transparência, equilíbrio, paz, justiça, empatia, visão, comunicação, resiliência e perseverança. E quando a gente se reveste, conhece, reconhece, potencializa essas virtudes, a gente obtém o sucesso, a gente prospera. Em tudo que a gente põe a mão, a gente passa a multiplicar.